Ciências da Comunicações pela USP, membro docente do bacharelado em Ciências Econômicas e coordenadora do programa de pós-graduação pela UFABC aqui, e membro da coordenação de rede latino-americana de Human Development and Capability Association, e temas de pesquisa serão questões de microeconomia de desenvolvimento e assuntos de sustentabilidade ambiental. Pode vir aqui, professora. Agora, entramos também a professora Ana Fava, economista pela USP, doutora em Agriculture e Consumer Economics pela University of Illinois e membro do corpo editorial da revista de Empreendedorismo, Negócios e Inovação pela UFABC, e também é docente na graduação e na nossa pós na casa. E temas de pesquisa para ela faz, é gênero, bens duráveis, economia da educação e economia feminista. Por favor, via a mesa, professora. Perdão, e ela é palmeirense também, gente. Agora, passo a palavra para a professora Mônica. Por favor, professora. Boa noite a todas, todos e todas. Eu preciso mesmo usar o microfone? Por favor, professora. É melhor. Eu vou esquecer essa porra. A gente já falou palavrão, né? Comecei mal. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço ao convite, né, que o Centro Acadêmico nos fez, e queria salientar, antes de mais nada, a importância de vocês, estudantes, organizarem as próprias atividades, ter um protagonismo da vida universitária, porque uma das coisas que a pandemia nos tirou foi a possibilidade de contato, de interagir, de trocar ideias, e esses eventos que o CACI está organizando são muito importantes para a gente resgatar o contato, o burburinho, o diálogo, o pluralismo, no dia a dia do que é o crescer juntos, né? Estabelecer o conhecimento juntos. Eu dividi a minha fala da seguinte forma, né? Eu vou iniciar dizendo alguns dos pontos do que seria a microeconomia do desenvolvimento, porque eu entendo que pode ser a microeconomia do desenvolvimento. Tem perspectivas diferentes envolvidas, mas eu escolhi separar grandes temas que podem estar associados a essa área, né, microeconomia do desenvolvimento. Aí na sequência eu vou mostrar aí 3 conjuntos de trabalhos que eu ando fazendo. Não vou discuti-los em detalhes, mas eu vou só dar um grande panorama para saber o tipo de coisa que a gente pode fazer a partir da perspectiva da microeconomia do desenvolvimento, né? Então, depois eu posso passar as referências para o Cássio encaminhar para vocês, mas é para vocês terem um panorama, né? Do que a gente pode fazer associado utilizando o nosso referencial teórico, metodológico, para fazer a vida das pessoas mudar, e para melhor, espero. Né? E ao final eu vou abrir para vocês, perguntarem algumas coisas sobre a agenda, e essa minha ideia. Está mudando o negócio para mim, sou eu que tenho que mudar? Pode falar. Gente, eu sou dislexa, eu não consigo pensar, falar e mudar o negócio. Não, então. Bom, eu sou meio japa, mas meio fake, né? Porque esse negócio de fazer com que eu fique com as mãos presas com alguma coisa vai dar merda uma hora. As mãos não vão funcionar. Não vou conseguir pensar se não mexer as mãos. Tem certeza que tem que usar esse negócio?
vamos lá, né? Então, ó, a primeira pergunta que vocês podem. Eu prometi para a Ana que eu ia falar só 20 minutos. Né? Que traduzindo. Vocês viram, né? Nem minha melhor amiga acredita em mim. Eu vou tentar, gente, que eu vou montando. Mas eu prometi 20 para ela. Bom, estou contando aqui. A primeira pergunta que a gente se faz é assim: o que se diferencia a microeconomia do desenvolvimento da ideia geral de desenvolvimento? Alguém quer arriscar? Não vale ver o slide. Cadê os meus alunos de micro? Passei 2 semanas falando o que era micro. Cadê? Não olha para o lado, não, eu estou com você. No fundo, para simplificar, para ninguém ficar com medo, a gente entende, uma das perspectivas da análise de microeconomia do desenvolvimento é tentar entender, utilizar ferramentas recorrentes na análise da tomada de decisão para interpretar, avaliar e fazer diagnósticos e prodiagnósticos em relação ao desenvolvimento. Então, o que são esses temas ligados à tomada de decisão? Isso pode envolver temas como a pobreza, pode envolver temas como indicadores e dificuldades e riscos ambientais, vulnerabilidades socioeconômicas, pode envolver problemas associados à desigualdade, às decisões intrafamiliares, que é das famílias, que é um pouco a praia da professora Ana, muito mais do que a minha, a discussão sobre educação, a discussão sobre meio ambiente, ou seja, tudo aquilo que envolve a tomada de decisão, seja dos agentes privados, públicos ou de empresas, e que tem algum efeito sobre o desenvolvimento, pode compor parte da área da microeconomia do desenvolvimento. O que nos difere da discussão do desenvolvimento mais geral? A gente tem um olhar para impactos, para a tomada de decisão, sobre as variáveis que afetam essa decisão e como eu posso prever trajetórias que afetam os indivíduos. É lógico que as perspectivas teóricas de cada docente, de cada pesquisador, podem te levar à escolha de variáveis diferentes, à escolha de perspectivas diferentes, mas todas elas normalmente estão alinhadas com a preocupação com o desenvolvimento, com a distribuição, com a igualdade, com a equidade, com a redução da pobreza e com a redução das mazelas que afetam a sociedade. Então, o que elas têm em comum é isso. O nosso olhar é um pouco mais específico na tomada de decisão. Existem outros olhares, outras interpretações, mas essa é que eu particularmente compartilho. Eu que tenho que virar o negócio, não quero. Dito isso, deixa eu contar para vocês um pouco qual é a minha trajetória dos últimos 4 anos. 4 anos, né? Nos últimos 4 anos eu tenho me debruçado pela discussão da desigualdade de gênero. Então, até porque eu estou compartilhando a mesa com a Ana, minha grande amiga e coautora, uma grande inspiração, né? A gente começou um trabalho juntas, discutindo o papel e a importância das mulheres na política, envolvendo também discussões sobre desigualdade. Isso avançou um pouco, só para vocês terem um panorama das nossas pesquisas, isso avançou com um dos trabalhos que a gente tem um carinho especial, né? As originais Meninas Poderosas, Ana Abras, Ana Fava e eu, só para equilibrar. A gente fez um trabalho para discutir, no meio da pandemia, qual seria o efeito das mulheres sendo chefes de Estado. Se elas desempenhavam melhor do que os homens. Isso é um tipo de trabalho, da tomada de decisão. Tá? Que decisões elas tomam, problemas de preferências, mulheres têm preferência. 2 discussões emergem. Estou simplificando, né? Mas de um lado você tem um conjunto de autores que falam que as mulheres são diferentes. Não, de fato são, né? Mas também tem uma discussão que ela tem preferências diferentes. Então a gente tenta também sair um pouco dessa discussão essencialista, né? Na ontem usou essa palavra, para tentar entender o que faz a gente ser diferente quando está com o poder executivo. E é isso que a gente fez nesse paper que saiu na revista da Economia Feminista. Vocês
Eu acho que ainda está aberto, né, o acesso. O artigo se chama Women Head of States, foi publicado em 2021. Esse é o tipo de coisa que a gente faz. Aí a gente quis olhar para o Brasil também. Também é uma discussão. Aí a gente... Opa! Camila, socorro, não sei mexer nessa bagaça aí. O que tem que fazer? Bom, a gente tentou olhar também para os municípios brasileiros. As mulheres nos municípios. A gente usou a última eleição para ver o que acontecia nesses municípios que tinham mulheres no comando, né? A gente descobriu que a gente tinha municípios onde havia uma predominância de mulheres, tendiam a ser, onde havia mulheres na prefeitura, eram municípios mais pobres, provavelmente municípios que tinham menos equipamentos, que tinham menos acesso à infraestrutura, e que isso levou à eleição ou à tomada das mulheres, né? Com uma alternativa. Tem um monte de coisa envolvida aí, mas o bacana dessa temática é que ela permite que a gente junte habilidades diferentes de pesquisadores. Uma coisa da nossa agenda, que eu acho muito bacana destacar, é que a gente não trabalha sozinho. Eu falo isso em sala de aula o tempo todo, né? Conhecimentos é um bem econômico que só aumenta quando a gente divide. E um dos requisitos para isso acontecer é a gente aprender a dialogar com outras áreas. Então, tem toda uma literatura de política que a gente tem que visitar para fazer uma discussão como essa, tem uma literatura de sociologia, uma literatura de educação, literatura de saúde, quando a gente se emerge ou quando a gente mergulha em desafios de pesquisa na área de microeconomia do desenvolvimento. Tá? E nesse trabalho a gente fez isso, olhou para os dados de saúde, não consigo mexer, continuou. Isso viu? Aí voltou. E o que eu acho bacana destacar aqui é que como a gente vai crescendo nas pesquisas, né? Quando a gente trabalha junto. E destaco aqui, a Giovana foi uma aluna da graduação, há pouco tempo atrás ela estava com vocês, que nem vocês aqui nos bancos, foi fazer o mestrado com a gente, né? Produziu muita coisa sobre temas da área de microeconomia de desenvolvimento. A área dela era discutir desigualdade das mulheres na dança, né? E hoje ela é nossa coautora, minha coautora, e da Ana aqui também, e está fazendo doutorado na Universidade de São Paulo. Não é só porque a gente ainda não tem doutorado, mas ano que vem teremos. Então, é para mostrar um pouco isso. Vamos pensar diferente, vamos pensar o que acontece com esses municípios, o que eles têm, o que eles não têm, e que isso pode estar ou não estar afetando a possibilidade de igualdade entre as mulheres. Essa é uma agenda. Esse é um mapa que eu coloquei mais para mostrar como é importante a gente aproveitar os nossos colegas e o network da universidade, né? O pessoal do bacharelado em planejamento de território me ajudou a fazer os mapas. Eu até sei fazer, mas não sei fazer tão bonito como o pessoal do BPT, né? E aí a gente consegue ilustrar a participação das mulheres ao longo do território. A diferença das cores é uma das agendas de pesquisa que eu tinha antes de entrar aqui na UFABC, que são indicadores de qualidade de vida. A minha trajetória anterior ao UFABC era pensar a microeconomia do desenvolvimento com um olhar para as vulnerabilidades, para a pobreza e qualidade de vida. Tá? Então, eu gerei um indicador, e esse indicador é o que está desenhado nesse mapa. Tá? E aí a gente destacou ali a presença dos municípios, os municípios onde a presença das mulheres estava na prefeitura. O que eu estou mostrando com esse slide? Que pesquisa em microeconomia do desenvolvimento pode ser e ganha se for interdisciplinar, se for colaborativa, porque amplia o olhar. Isso na abordagem teórica que eu adoto para essa perspectiva, que é a abordagem das capacitações, se chama pluralismo informacional e metodológico. E se tem um lugar de excelência para isso acontecer, é na UFABC.
Um segundo grupo de pesquisas, aí já vem uma geração, né, já que eu falo brincando que eu já estou com os meus netos acadêmicos, aí nessa minha segunda geração, eu estou com alguns orientandos trabalhando com a perspectiva da juventude e dos cuidados intrafamiliares, né? A Ana está aqui, ela já teve o prazer, o desprazer de apresentar esse paper comigo no congresso da HCA, da Human Development Capability Association, onde a gente se preocupou em entender como que a divisão desigual dos trabalhos no interior das famílias pode também comprometer a possibilidade de emancipação e florescimento das mulheres, né? Então, a gente tem esse trabalho na área de cuidados e que, de certa forma, estava um pouquinho inspirado em alguns resultados que saíram do conjunto de trabalhos anteriores, né? E aqui eu quero destacar mais uma coisa em relação à pesquisa voltada para a microeconomia do desenvolvimento, né? Primeiro, a gente tem que dividir para crescer, o conhecimento tem que ser dividido para crescer. Temos que ter possibilidade de olhares interdisciplinares, pluralismo de informação e pluralismo na metodologia, e também temos que ter respeito ao passado, o que já foi feito, para poder sinalizar o que vai fazer no futuro. Então, esse trabalho que eu destaquei para vocês, esses dados, é de uma outra aluna aqui da universidade, que ganhou o segundo lugar do prêmio Corecon de melhor monografia. Foi segundo. Ganhou. A Juliana que estava olhando lá as desigualdades de raça e gênero, principalmente as mulheres negras durante a pandemia. E ela levantou alguns dados que acabaram inspirando a Ana. Ajudaram a Ana a se voltar para esse olhar. E aí a discussão é que quantas mulheres eram... Porque está funcionando esse negócio? Quando eram perguntadas por que elas não voltaram ao mercado de trabalho, né, lá em setembro, na pandemia, uma porcentagem muito grande de mulheres não voltavam porque tinha que cuidar de alguém. Cuidar ou das crianças, ou dos idosos, ou dos doentes. E essa carga de cuidados é muito maior para as mulheres. Tem toda uma agenda dentro da microeconomia do desenvolvimento, dentro da economia de gênero, que discute isso, né? Mas o que a gente verificou lá é que, no caso, né, do trabalho da Juliana, que aparece aí, essa rede de cuidado, esse cuidado era um ônus muito maior para as mulheres negras, né? E era ainda pior porque essas mulheres negras tinham dificuldade de retomar ou voltar ao mercado de trabalho depois. O terceiro bloco de discussões que tem ocupado a minha agenda é a discussão de impactos de infraestrutura na qualidade de vida das cidades, qualidade de vida urbana. Então, como eu disse para vocês, minha trajetória começa na discussão da pobreza, das grandes cidades, indicadores de qualidade de vida. Eu passo, falar de qualidade de vida envolve falar de igualdade e equidade. Passei pela discussão de gênero, tudo isso é temática e pesquisas possíveis na microeconomia do desenvolvimento. Então, e agora eu voltei para a discussão de infraestrutura. Então, foram 2 trabalhos, esses foram os 2 trabalhos que ainda estou maturando, né? Recebi um DESC um RR agora desse trabalho. Vai dar um trabalhão para resolver. Mas, enfim, 2 trabalhos que a gente apresentou inicialmente na UNPEC, agora de dezembro, do ano passado, que estamos preocupados em entender são 2 trabalhos, né? Que estão preocupados com a seguinte questão. Toda vez que você pensa em fazer um projeto, uma intervenção urbana, tá? A gente tem que pensar nas pessoas que vão ser afetadas, é óbvio, né? As pessoas vão ser afetadas, as empresas vão ser afetadas,
Vai haver alguns segmentos da economia vão antecipar esse movimento. O mercado imobiliário é um dos clássicos movimentos, né? Antecipa esse movimento, antecipa preços, etc. E você vai fazer a intervenção. Só que a hora que você está pensando a intervenção, os agentes já estão se movimentando. Então, o nosso desafio também é pensar em infraestrutura para as pessoas que virão ocupar o espaço e o território, mas ao mesmo tempo pensar em que tipo de dinâmica territorial, socioeconômica você vai impor para aquele território. Porque não é porque você vai desenhar e escrever um projeto de lei que vai funcionar assim que os agentes vão obedecer, né? E a coisa vai funcionar. Então, existem muitos desvios no processo, desvios no sentido de incentivos díspares em direções contrárias, e eu e alguns amigos, por conta de uma demanda estabelecida pelo Ministério da Economia e do PNUD, a gente realizou esse trabalho. Tá? E o que era o trabalho? Esse é o meu penúltimo trabalho, né, desses dias. É tentar entender qual que vai estar primeiro, estabelecer metodologias de análise para o impacto de infraestrutura quando a infraestrutura já foi colocada. Tá? Para quem já avançou um pouquinho em econometria, em análise, etc., vai ver que um dos nossos problemas é que tem muitas variáveis não observáveis e que eu não consigo fazer voltar ao passado para ter uma linha de base, para ver como que era antes. Né? O negócio já aconteceu. Então, toda vez que a gente fala de análise de impacto, a gente está vendo o que mudou, qual foi o delta, qual foi a variação. Né? Quando você faz análise ex post, a ferrovia já foi colocada. Então, você não tem uma maquininha para voltar no passado e ver como que era o território antes da ferrovia. Né? Em muitos dos projetos de infraestrutura, acontece isso. O start já foi dado. Quando você anuncia que vai ter metrô, já tem gente que já vendeu antes do anúncio. Já se preocupou em antecipar esses movimentos de mercado. Então, a preocupação do PNUD era que tipo de metodologia a gente pode usar para fazer análise ex post, ou seja, sem linha de base, ou depois que a intervenção já foi feita, para analisar o impacto de um conjunto muito vasto de infraestruturas. Então, era uma equipe muito grande, que tinha as preocupações com logística, saneamento, segurança hídrica, telecomunicações, saneamento básico, habitação. E os dois trabalhos, os dois artigos que eu trabalhei foram de mobilidade, que é o BRT, de Belo Horizonte. Aqui, um sexto alertazinho, né? Já falei da importância da gente ter interdisciplinariedade, pluralidade informacional, pluralidade de métodos, de respeitar a história, de dividir conhecimento, né? Agora, a importância do modelo, a importância da organização das ideias, a importância da sistemática quando você se volta para pesquisas ligadas à microeconomia do desenvolvimento. Você tem que ter teoria, você tem que estudar, você tem que entender como que outros autores já organizaram as relações causais, as conexões entre as variáveis, para você poder entender melhor o seu objeto de estudo. Tá? O dado é importante, mas o dado, sem você ter uma teoria por trás, não vai te ajudar em nada. Tá? Por outro lado, se você não sabe lidar com o dado, você não vai conseguir extrair dele informações que dê razoabilidade para a coisa que você está querendo analisar. Ele vai e volta. Em vermelhinho, a ideia não era que vocês lessem tudo, mas em vermelhinho estão aí o que a gente chamaria de variáveis omitidas quando a gente vai fazer qualquer análise econométrica, né? Mas o legal aqui, que eu queria mostrar para vocês, é o seguinte: o que a gente normalmente enxerga, achei o pontinho. Cadê o gatinho? Só agora comigo. Tá. Bom, mas voltando aqui. Quando a gente está falando
falando de impacto, a gente está tentando enxergar uma operação ou uma infraestrutura e está querendo ver o que aconteceu, tá? Qual que é a consequência. Só que isso aqui, simplificadamente, envolve considerar uma série de outras coisas. Todos esses outros pontos que a gente levanta vêm da teoria. E nem sempre os dados estão disponíveis para esses pontos. Então, vou pegar um exemplo para vocês, que é esse exemplo do BRT. Tem 5 minutos ainda, para ficar nos 20 que eu prometi, certo? Então, olha só. O processo, no caso do BRT... Alguém conhece o BRT de Belo Horizonte? Belo Horizonte? Som. Bom, o BRT é um sistema de transporte sobre trilho rápido, que tem vias segmentadas, ou são corredores, que tem estações específicas para troca de veículo, né? E que permite que você acesse vários bairros de Belo Horizonte, né? Então, em outro momento eu posso explicar melhor o trabalho em si. O que eu queria destacar é assim, ó, se alguém chega para vocês e fala, qual que é o impacto de um sistema de mobilidade? Qual é o impacto de trazer metrô até São Bernardo? Todo mundo pensa que vai melhorar a minha vida, né? Vocês estão pensando, vou melhorar, vou chegar mais rápido. Mas aí tem uma série de outros fatores. Primeiro, o mercado imobiliário antecipa que isso pode acontecer e você vai ter uma dinâmica diferente no mercado de terras e aluguéis em volta. Outra coisa, os custos são diferenciados de acordo com a topografia. Tá? Quem está muito perto das estações, os preços desses imóveis caem. Quem está muito perto cai, porque tem barulho, tem gente. Né? E se você não tiver um dinamismo na economia, pode acontecer também o quê? Começar a ter vendedores ambulantes, ruído. Tá? Então quem está muito perto fica achando que não vale tanto. Mas muito longe também não dá. Qual é a distância ideal de uma estação? Tá? E quando a população está envelhecendo? Não é o caso de São Bernardo. Tá? Você tem que ter rampa de acesso. Você tem que considerar um grau de inclinação. Economista não resolve essas coisas sozinhos. Então, uma das coisas que a microeconomia do desenvolvimento alerta é que, a gente não sai dono de tudo. A gente tem algumas funções dentro do conhecimento. E uma delas é melhorar as condições da tomada de decisão. Esses são os recursos, com informação, com teoria, com metodologia, com estudos. E aqui eu dou esses exemplos. O que a gente fez? A gente não tem esses dados. Tá? Preciso saber se o sistema vai melhorar a vida das pessoas. O que é melhorar a vida das pessoas? O que é melhorar a vida das pessoas? Para mim, agora, melhorar a minha vida é vocês me liberarem de não ter que usar esse negócio aqui, porque eu estou com a mão tremendo aqui, está tremendo. Tá? Para alguém é poder comer, que está morrendo de fome. A professora obrigou a vir aqui assistir a aula, está esperando a lista passar. E tem gente que talvez esteja gostando. Espero que seja a maioria. Mas, enfim, eu preciso ter indicadores. Eu preciso construir esses indicadores a partir de vários saberes plurais. Esse é um recado, né? Bom, então, nesse caso, o que a gente fez? A gente dividiu esse trabalho. E agora, o que aconteceu? A gente fez duas divisões. Avaliou esses efeitos, considerando as variáveis omitidas, por que variáveis omitidas? Né? Para saber o que vai acontecer com o mercado imobiliário. Eu não sei o que aconteceu entre a instalação, o primeiro anúncio do móvel, e os caras comprando terreno para construir imóveis para vender, que vão ficar perto do móvel das estações depois. Então, eu tive que criar uma análise para isso, para tentar estimar quais podem ser os efeitos. Também olhei o mercado de trabalho. Então, ver quais indicadores. Aí a gente tem que usar a teoria para ficar pensando, né? Que tipo de trabalho se gera ali? Que tipo de dinâmica de emprego, oferta e demanda do mercado de trabalho vão se estabelecer no entorno do móvel? Isso é microeconomia. É o uso dos conceitos e categorias microeconômicas para tentar entender o problema que é de desenvolvimento urbano.
Uma outra coisa que a gente tentou fazer é o seguinte: estabelecidos esses indicadores, deu uma trabalheira danada, compatibiliza a base, que é um outro tipo de habilidade que é específica do economista, tá? E que a gente pode contribuir com muitas áreas, que é lidar com os dados, dar razoabilidade para dados de bases diferentes. Então, grande parte desse outro artigo era lidar com bases diferentes de um negócio que chama pesquisa origem e destino. Tá? Elas não eram compatíveis, né? E aí, me permitam um recadinho para quem for fazer alguma outra matéria lá na frente: a gente tem que tomar muito cuidado com as bases de dados, saber qual é a fonte. Dados de preço sempre tem que ser deflacionados. A professora Patrícia está aqui, senão ela vai brigar comigo, né? Cuidar dos dados, isso às vezes é um trabalhão. E há um outro recado sobre pesquisa e microeconomia do desenvolvimento: a gente tem que ter muito cuidado com as fontes. Quais são as fontes que são compatíveis? Não é só fontes de dados, fontes de referências. Às vezes a gente está falando com os mesmos nomes de coisas distintas. Então a gente tem que saber fazer um bom fichamento, uma boa revisão, senão você vai misturar áreas com lugares. E aí vai dar ruim no final. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. E nesse caso aqui, o que a gente fez? A gente tinha que comparar, criar uma medida que fosse comparável. Aí a gente fez nesse trabalho o seguinte: a gente criou uma medida de acessibilidade. Trabalhou os dados para pensar o seguinte: se tem um MOVE e agora, antes tinha uma área que tem um hospital e era pouco acessada, e agora que tem o sistema de transporte, tem mais visitas para a área, então foi um efeito bom. Não posso ignorar totalmente? Tá bom assim? Não dá para gravar se eu falar assim? Então dá. É que aí igual ela falou, você consegue. Bom, enfim, a gente fez isso. O que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? Essa é a ideia de pluralidade metodológica. Pluralidade de informações, de metodologias, né? Que não é botar tudo no mesmo saco. É organizar essas informações para que elas deem alguma razoabilidade para a realidade. E estou acabando. Quais são os temas que me desafiam como pesquisadora? Tá? Hoje eu estou iniciando, literalmente essa semana aqui, estou iniciando uma nova agenda de regulação de resíduos sólidos e saneamento. Agenda de pesquisa, tá? Que também tem a ver com qualidade de vida, com que eu vou estar trabalhando com gente da engenharia ambiental, com o pessoal do direito para regulação, em torno da mesma preocupação geral, finalizando aqui a minha fala. O que me desafia? Usar o que eu aprendi. Eu sempre estudei toda a vida em escolas públicas, devolver para a sociedade meu aprendizado para tentar fazer desse mundo um mundo melhor. Isso significa vencer todos os empecilhos para o florescimento do ser humano, retirar as privações e ampliar as oportunidades e devolver para a sociedade um mundo um pouquinho melhor do que aquele que eu encontrei. E eu faço isso não porque eu seja altruísta, é porque eu sou mãe e eu quero um mundo melhor para o meu filho. Se vocês me perguntarem o que me motiva a discutir a microeconomia do desenvolvimento, é essa ancestralidade, essa necessidade de que a raça humana sobreviva, floresça e crie coisas melhores a partir do conhecimento que ela desenvolve como cidadãos, como pessoas, pais, mães, irmãos. Então era só esse meu recado e obrigada. Muito obrigado, professora. Agora eu passo a palavra para a professora Ana Fala. Oi, tá bom assim?
Camila, tá bom assim ou mais longe? É só uma picada no Cuspinho, né, no microfone. Boa noite. Tá muito bonito esse auditório. Estou muito feliz de estar aqui. Eu achei que não fosse estar tão cheio, que tinha concorrência essa noite, muito ilustre. E eu queria convidar o pessoal que está em pé no fundo, na porta, que tem algumas cadeiras aqui na frente. Se quiser vir ocupar, agora é a hora, o momento. Sinta-se à vontade, tem espaço aqui para sentar, tá? Boa noite a todos. Lembrando que lá na porta vocês podem comprar a rifa do centro acadêmico só por R$3. E ajudar, né, o centro acadêmico com recursos para continuar favorecendo vocês, né? E quem sabe, numa próxima eles me convidam aqui para mim como coordenadora de monografia falar um pouco sobre como fazer, né? Pesquisa em economia, porque é a brincadeira do fechamento, porque quando a Mônica me chamou, eu falei assim, eu queria mesmo era falar sobre fichamento, porque os alunos não sabem fazer fichamento, e eles estavam tudo escutando a minha mensagem da Mônica detonando, né? E a cara tudo serviu, né? Mas hoje eu vou falar sobre uma pesquisa. Eu trouxe uma pesquisa aqui para falar para vocês, uma só, mas que é um exemplo de uma linha de pesquisa, né, que eu tenho desenvolvido e que eu tenho trabalhado bastante, que é sobre inclusão financeira, tá? E é também sobre desigualdade de gênero. Né? Agora está ótimo. Então vocês trocaram? Era PDF? Oi? Ah, tá. Nossa, ficou ótimo. Ficou ótimo agora. Essa pesquisa é em parceria com a doutora Angela Lyons, da Universidade de Illinois, né? Com a Josephine Casrana, que está na França, na ISEG, e com a Deepika aluna de mestrado, agora de doutorado, é nossa assistente de pesquisa. Nós estamos usando aqui os dados do PISA. Todo mundo conhece aqui o que é o PISA? Sim, não? O PISA é aquela prova que os alunos de 15 anos, né, fazem para avaliar como que está o desempenho, né, da educação dos jovens. E era uma prova feita pela OCDE, adaptada para cada país, para a língua. Então, o Ministério da Educação do Brasil, ele adapta a prova para aplicar aqui para os alunos brasileiros. A MINEF cuida dessa aplicação da prova, assim como ele cuida das aplicações de outras provas que medem também o desempenho, né, da educação, da qualidade da educação no nosso país. Né? E o PISA é uma prova feita tanto para alunos de escola pública como para alunos de escola privada, e ele compara, né, ele cria um indicador assim, de como né, um índice assim, de como os alunos estão desempenhando em matemática, em leitura, em ciência, e eles têm mais recentemente, né, eu estou analisando 2018, mas assim, essa acho que é a terceira ou quarta vez que é feita esse índice também para conhecimento financeiro, tá? E eu estou trabalhando com essa parte do conhecimento financeiro, certo? E os alunos são... O que acontece? Mas é uma preocupação muito grande de se incluir no currículo, né, já do ensino médio, até algumas tentativas já de ter algumas abordagens dentro do ensino da matemática no Fundamental 1, no Fundamental 2, e foi incluindo mais ainda no ensino médio o conhecimento financeiro, né? Questões relacionadas a dinheiro, mas também questões relacionadas ao consumismo, né? Como João, quando a gente estava fazendo pós-doc, ele estava no kindergarten, né? Que equivale ao primeiro ano aqui, né? Ele apresentava o wants and needs, né? Você quer e o que você precisa, né? A diferença. E tem essa preocupação, mas a gente tem essa preocupação para além disso.
disso que é também se esse conhecimento financeiro, né, do jeito que está sendo apresentado para esses países, para esses adolescentes, essas crianças, né, a gente está medindo que eles são adolescentes, mas do jeito que eles estão apresentando para eles, se isso ajuda na inclusão financeira. Tá? E aí a gente está olhando aqui, esse é a primeira wave do PISA, que está perguntando sobre conhecimento financeiro digital e inclusão financeira digital. Tá? Então, por isso que a gente está usando esse de 2018. Tá? E aí os objetivos, né, desse trabalho, então, é tentar buscar, né, tentar entender essa relação entre conhecimento financeiro e inclusão financeira tradicional e digital. Tá? E a gente vai olhar para o diferencial de gênero, tá certo? E aí eu vou dizer para vocês que a gente se preocupa muito com essa diferencial de gênero, principalmente que ela aparece nessas idades, né, quando ainda a população é jovem. Tá? Por quê? Porque elas só vão se ampliar ao longo da vida. Né? Elas só vão se ampliar ao longo da vida por quê? Porque toda a trajetória, né, do homem e da mulher vai fazendo com que o homem vai se aproximando cada vez mais desse meio e a mulher se afastando cada vez mais desse meio. Então, o lugar do homem na sociedade é um lugar de networking, que ele tem acesso ao banco, que ele tem conhecidos, que ele participa de um grupo, né? Esse grupo ele pode ser até um grupo do tipo dessas associações, né, que visam a incentivar a pessoa, que visam fazer networking. E a mulher, ela está restrita, né, a esse lugar privado, que é a família, que é o que ela dá conta. Então, para ela, muitas vezes é mais difícil de ir até a agência bancária, e quando ela vai e consegue ir até a agência bancária, ela não tem um networking. Então, muitas vezes lá ela é recebida, também tem a questão do papel de gênero. Aí você vai falar, vamos falar que é discriminação. É discriminação estrutural. Né? Ela tem esse papel de gênero, então quando ela chega na agência, quando olha para ela, não olha como um potencial múltiplo. Olha como uma pessoa que vai fracassar porque ela não tem experiência, porque ela não tem assertividade. Porque esse é o papel que é atribuído. Né? Então tem a questão, chega, não consegue financiar, bons preços, bons juros, né? Tem muita dificuldade. E, então, essas questões vão só se acumulando ao longo da vida. Né? Então, se a gente observa já nessa idade diferenças de gênero, isso é muito preocupante. A gente precisa entender o que está acontecendo. E toda essa transformação do setor financeiro para a digitalização acende uma luz ainda maior, né, de um potencial ainda maior de aumentar essa lacuna de gênero. Por quê? Porque também não é o lugar da mulher nos meios digitais. Né? Quem é mais confortável com os meios digitais? Né? Então, é uma preocupação também. Tá? Então, a gente vai ver em que medida esse ensino, né, do conhecimento financeiro ajuda a reduzir também essa desigualdade de gênero, tá? Na inclusão financeira. Tá? E assim, muitas pessoas que trabalham com os dados do PISA, eles trabalham muito com questões de diferenças de... já estou destruindo o negócio aqui. Diferenças no conhecimento financeiro e muitas vezes assim trabalham especificamente com um país. Nós estamos trabalhando comparando os países. Tá? E a gente tem coisas interessantes, tem países que as mulheres vão melhor no conhecimento financeiro, na inclusão financeira, e tem países que os homens vão melhor, e tem países que não tem muita diferença. Tá? Então, não tem muita diferença no conhecimento, mas tem muita diferença na inclusão. Então, a gente pega também
consegue, além de comparar os alunos, a gente consegue também controlar por país. Então a gente tem, né, essa comparação. É um trabalho que a gente está fazendo uma regressão aqui que é, né, multilevel, né, que a gente tem, aí identifica o indivíduo e identifica o país. Tá? Então a gente tem que trabalhar com essas questões também, né? Quando vai trabalhar com os dados do PISA, tem estimadores especiais para trabalhar com os dados do PISA por causa dessa questão do jeito que ele é, né, coletado. A vantagem de trabalhar com um país só é que você consegue explorar coisas que são específicas desse país, né? E aí vai bem, né, fundamentando o que a Mônica estava tentando dizer. Qual a diferença entre o desenvolvimento econômico e o microdesenvolvimento econômico? Porque o microdesenvolvimento econômico, ele vai buscar a heterogeneidade, né? Ele vai olhar para uma coisa de um jeito específico, né? Então, se a gente falava lá em Macro 3, que estou vendo várias carinhas aqui que estiveram comigo no quadrimestre passado, em Macro 3, a gente falava de armadilha da pobreza, o país está na armadilha da pobreza, a gente também fala que uma família pode estar numa armadilha da pobreza, né? E aí o que a gente faz para tirar essa família de uma armadilha da pobreza? A gente tem políticas, né, que visam a dar renda hoje, para que as pessoas, né, permaneçam vivas, consigam comer, né, que estão numa condição de extrema pobreza, mas ao mesmo tempo requer que essas pessoas, para elas terem esse benefício, tenham os filhos, né, os filhos estejam matriculados na escola e frequentando a escola, né, e tenham também as vacinas, a frequência também na consulta médica, porque para garantir, né, que a gente vai formar uma pessoa que tenha todas as oportunidades e possibilidades de ser um cidadão pleno, né? Então, é como a Esther Duflo fala naquela palestra que ela faz para a American Economic Association, que ela abre para de abertura, que é antes dela ganhar o Nobel, que é que ela fala assim, para a gente começar a pensar o economista não como engenheiro, esse é o economista macro, né? Vai pensar o economista como encanador. Esse é o microdesenvolvimento. Aonde que está esse cano, né, está entupido e que não está deixando as pessoas desenvolverem todos os seus potenciais. E a gente precisa desentupir esse cano para possibilitar que as pessoas desenvolvam todo o potencial delas, que elas tenham toda a oportunidade, que a gente amplie o conjunto de decisões das pessoas, né? Então, isso é muito importante. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Acho que eu cobri tudo que está nesse slide. Nossa, já passei para frente. Vou voltar. Não, deixa eu ver aqui, já falei tudo disso, já falei de gender gap. Falei dos main finds. Vou dar para vocês já, né, se vocês precisarem correr para a próxima aula, que eu sei que a professora já está pensando no começo da próxima aula. Já vou dar os main finds. Se eu não conseguir chegar lá, você já sabe os resultados principais, né? A gente tem uma relação, realmente a gente observa uma relação entre conhecimento financeiro e inclusão financeira digital, tá? E a gente observa realmente essa diferença, né, entre garotos e garotas, tá? E que, na verdade, esse conhecimento financeiro adquirido na escola, né, essa questão de conhecimento financeiro adquirido na escola, não está ajudando as meninas não está ajudando a estreitar essa relação, tá? Então, o que a gente tem, nesses dados, a gente tem vários países, a gente tem indivíduos que fizeram e não fizeram, tiveram e não tiveram instrução de conhecimento financeiro na escola respondendo. Então, a gente está comparando esses indivíduos, tá? Aqui eu vou falar um pouco dos dados, dos métodos, né? Acho que eu falei, é a terceira mesmo, né? A terceira onda.
de perguntas do questionário de conhecimento financeiro, tá? E cada vez que eles perguntam, entra um grupo de países diferentes. Por exemplo, o Brasil não esteve em 2012, a primeira vez que o Brasil teve foi em 2015, e o Brasil continuou agora em 2018, tá? Nessa, a gente tem Brasil, Bulgária, Canadá, Chile, Estônia, Finlândia, Geórgia, Indonésia, Itália, Lavínia, Lituânia, Holanda, Portugal, Polônia, Rússia, Sérvia, Eslováquia, Espanha e Estados Unidos. Tá? São mais ou menos uns 54 mil alunos. Nem todo aluno que faz o PISA é selecionado para fazer a parte de conhecimento financeiro. Tá? E se todos que fizeram a parte de conhecimento financeiro, nem todo mundo respondeu todas as questões que a gente estava interessado, né, todas as variáveis que a gente queria controlar, então a gente acabou a nossa amostra com 54 mil alunos. Tá bom? Deixa eu ver se dá uma força para falar. Os 9 países. E a gente está olhando aí para a inclusão financeira tradicional, que é ter uma conta bancária, usar um cartão de débito, e também para digital, né, para a inclusão financeira digital, que é fazer uma compra online, ter um aplicativo de banco no celular, conseguir fazer uma transferência no celular, né? Quando a gente começa a fazer esse trabalho de mobile money, a gente não tinha Pix ainda no Brasil, né? Agora a gente tem Pix no Brasil, tem esse QR Code, né? Mas em alguns países, até para... Alguém está passando para mim ou está aí só para mim? Oi? Não, mas está mudando. Ah, não, está no... Tá bem. Tá tranquilo. Já esqueci o que está falando. Mas são essas questões, tá? E a gente olha por 2 medidas. Por que a gente faz 2 medidas? Né? Eu vou aproveitar esse trabalho também para falar um pouco de fazer pesquisa, né? Em micro. Por que a gente faz 2 medidas? Porque a gente quer saber também se o resultado que a gente está obtendo não é específico dessa medida. Então, além de olhar para esses 5 tipos de inclusão diferentes, cada um deles é uma regressão separada, a gente também olha para confiança em fazer, né, confiança em fazer uma atividade, né, financeira, assim, um comportamento financeiro, tá? É um índice, depois eu vou mostrar mais para frente, deixa eu passar, ele explica melhor, tá? Tá aqui. Posso ficar em pé? Vocês me permitem? Ela vocês deixam, né? Alguém não deixou você? Eu falei para você que você podia tudo. Ah, é verdade. Eu não posso ir por causa que está filmando, é isso? Ela você deixa. Pode ir, sim. Já fui. É que você não estava aqui, que eu sou professora legal do BCE. Eu falei, eu era. Não vou tentar não ficar muito longe. Por exemplo, para conta no banco, se o aluno falou que tem conta no banco. É 0 se não tiver. Mesma coisa, né, para um cartão de débito, se fez uma compra online, se tem, né, um aplicativo de banco no celular, se faz, né, pagamentos com celular, tá? Em vez de fazer com dinheiro. Então, se ele falar que fez, é 1, se ele falar que não fez, é 0, tá? E aqui, o que é essa confiança em ter um comportamento financeiro digital? Né? A gente tem um índice de comportamento financeiro que o que a gente faz? A gente faz aqui um método, né? A Mônica sabe melhor porque eu já esqueci como é que chama o método, a cabeça está falhando. Mas é um método que a gente pega essas 6 questões que aparecem, por exemplo, análise fatorial. Fazer uma transferência de dinheiro, né, preencher um formulário do banco, entender o extrato, tá? Entender o contrato de vendas,
para manter, acompanhar como é que é o saldo da conta, planejar as despesas, considerando a situação corrente. E aí a gente vê o que eles respondem. Então, cada vez que eles responderem, que eles concordam muito fortemente, que eles têm esse comportamento, né, a gente vai aglutinando esse índice, tá? E aí o que a gente tem mais? A gente tem também esse índice de comportamento financeiro digital. O que ele vem, esse índice de comportamento financeiro digital? Você sabe transferir, né, dinheiro digitalmente, né, diferente da que ele transferir no banco. Você também consegue usar, né, um meio digital para acompanhar o saldo bancário, para pagar com cartão também, para pagar com o celular, em vez de dinheiro, e também garantir que está segura a sua informação. Né? Segurança digital também é um comportamento desejado. Tá? E aí, esse índice vai depender de quanto que ele respondeu para cada um desses itens que ele considera que ele tem esse comportamento muito, muito fortemente. Tá bom? Aqui é um pouco das descritivas que a gente tem, tá? E aqui, já estou vendendo aqui para vocês, né, na questão da inclusão financeira, aqui não aparece muita diferença, mas quando a gente olha para essas novas tecnologias digitais financeiras, a gente vê essa diferença aumentando. Por isso que acende essa luz, né? Sim. Vamos prestar atenção nisso, né? Será que a gente precisa de mais atenção? Né? Então, é aqui que está, né, entupido esse cano. É aqui que a gente tem que propor alguma ação que vá ajudar a reduzir essa diferença. Aqui no comportamento financeiro, aonde estão já é mais diferente, né? Se a gente olhar para o índice não é tão diferente. Então a gente abriu para ver as diferenças em cada item que entra no índice, né? E quais são as maiores diferenças? Transferir dinheiro, preencher o formulário do banco, entender o extrato bancário e entender o contrato de venda, tá? Transferir dinheiro para o digital, né, de modo digital, pagar com o celular ou entender como que você garante suas informações seguras. Né? A gente também usa 3 medidas diferentes de conhecimento financeiro, tá? Também, de novo, para quê? Porque a gente quer garantir, né, essa robustez do resultado. Então, o resultado para a gente válido é aquele resultado que vai aparecer para cada uma das variáveis dependentes, que são aqueles, né, 5 variáveis de inclusão financeira e inclusão financeira digital, mais aquelas dois índices de confiança, né, no comportamento financeiro e no comportamento financeiro digital. Então, a gente vai ter 7 variáveis dependentes, 7 diferentes, né, regressões, mas também a gente tem 3 variáveis explicativas de alternativas de interesse que vão representar essa medida, né, de conhecimento financeiro. Tá? Uma delas é uma variável 0,1 binária, tá, que vai ser 1 se o aluno fez um curso de educação financeira dentro da escola, tá, ou se ele viu questões de educação financeira numa disciplina dentro da escola ou um curso extracurricular. Tá? Aí a segunda medida, esse daqui, desculpa, aqui são índices normais de 0 a 1 para esse daqui que é um multidimensional. Tá? Esse que usa mais multidimensional. Esse é no conhecimento, tá? Então, para todas as vezes, né, que eles colocam 15 diferentes conceitos de conhecimento financeiro, eles viram, eu vi e eu me familiarizo com eles, tá? Estou familiarizado com eles. E aqui um outro para se tem alguma dessas tarefas apareceram nesses cursos, tá? Nós temos
quantas? Acho que tem 15. Mas que nós temos algumas tarefas que a gente acha importante, né? Por exemplo, ensinar o aluno a fazer um orçamento. Né? Então, apareceu essa tarefa, tá? E aí vai entrar para comparecimento, tá bom? Então, esse primeiro aqui, eu já tinha falado, acho que está bem evidente. Esse daqui, né, acho que... quais são os conceitos? Eu acho que eu vou mostrar na tabela com as diferenças, que eu acho que é mais legal do que ler aqui. Esse conhecimento financeiro tem um pouco de diferença, sim. Né? Onde que é a luz? Onde se viu? Peguei. Aqui eu volto. Vou acertar todos, não vou achar muito da luz. É o ponto, né? Quando eu fazia a disciplina do Werner Besse, como ouvinte, eu estava terminando o mestrado, viajei para Illinois, depois que eu fui fazer o doutorado, fui aplicar no estado do mestrado, eu viajei para a disciplina dele como ouvinte, e a economia tinha um prédio bem bonito. Mas ele dava aula de desenvolvimento econômico no outro prédio da frente, que era um prédio do mestrado de políticas, né, econômicas para países de desenvolvimento. E aí ele sempre brincava, né, que as tecnologias faltavam naquele prédio, era uma diferença muito grande de tecnologia entre os dois prédios. O outro estava recente, assim, novinho. E ele brincava, essa é a ideia para vocês entenderem o seu desenvolvimento econômico. Esse aqui. Aqui tem já aparece um pouco de diferença, né, entre quem fez e quem não fez o curso. Né, vamos ver que os meninos fazem mais o curso do que as meninas. E essa, gente, é uma grande preocupação para a gente. Por quê? Porque para alguns esse curso ele é obrigatório. Todo mundo faz. Né? Então basta estar na escola que todo mundo faz. Então tem uma disciplina de conhecimento financeiro que todo mundo faz. Ou conhecimento financeiro está dentro de uma disciplina de matemática que todo mundo faz. Aí não é problema para a gente. O problema é aquela disciplina, e aí vai ser diferente para países diferentes, em que o aluno tem escolha da disciplina, como se fosse conhecimento financeiro fosse uma limitada. Ele escolhe o não fazer. E aí os meninos estão escolhendo mais do que as meninas. Tá? Isso vai causar para a gente um problema de endogeneidade. Ele vai falar, quem gosta mais de finanças, dessas questões de dinheiro, vai buscar fazer o curso. Mônica é seu. Atende que pode ser importante. Pode ser o herdeiro. Então esse é o problema, porque se é uma escolha fazer o curso de educação financeira, né, isso está associado também a pessoa já prestar mais atenção nisso. Eu quero fazer esse curso porque eu gosto disso. E eu gosto disso, eu também vou estar mais apto ou predisposto a também estar incluído financeiramente. Tá? E então a gente vai ter um problema de endogeneidade, que a gente vai ter que lidar com isso de alguma maneira. Tá? E eu vou dizer para vocês que uma das maneiras de lidar com esse problema de endogeneidade é ter um bom instrumento. O que é um bom instrumento? É alguma coisa que está relacionada com o fato do jovem estar fazendo o curso de conhecimento financeiro, mas não com o fato dele estar incluído no sistema financeiro. E nós olhamos essa base de dados, nós olhamos, batemos a cabeça e a gente não achou nada. Quando a gente não acha nada, a gente tem outro problema que é importante, né? Que é fundamental na economia de desenvolvimento, que a Mônica já falou. A gente não consegue estabelecer um efeito causal. A gente não consegue dizer que conhecimento financeiro causa inclusão financeira. Por quê? Porque a gente pode ter uma coisa reversa. Inclusão financeira causa conhecimento financeiro. Porque eu estou financeiramente incluída, eu
Também aprendo mais sobre finanças, eu aprendo sobre juros, né? Então essa pode ser um problema. A gente vai lidar com isso como? Um novo método de instrumentos, que a gente constrói instrumentos a partir da heterogeneidade dos erros. Então, como vocês podem ver, para gostar de microdesenvolvimento, tem que gostar bastante de economia também. Ter dado é importante, ter dado certo é fundamental. Né? Aqui naquele índice de conhecimento financeiro, quais são, né, os itens, né, de conhecimento que tem mais diferença de gênero? Aqui a gente está sempre, eu acho que eu não falei, mas acho que vocês já perceberam, a gente está sempre vendo as meninas menos os meninos, para ficar assim, negativo e ruim. Deixa eu ver. Juro composto, depreciação, retorno do investimento maior, né? E diversificação. Diversificação é importante, né, gente? Já falava a avó do Tobin, não ponha todos os ovos na mesma cesta. Quais as meninas vão melhor do que os meninos? Gente, é incrível. É das competências das mulheres. Não é machismo meu, é machismo estrutural. É porque as mulheres, elas têm essa função, né, ou porque elas são jogadas para esses subempregos, muitas vezes, empreendedora como um emprego informal, microempreendedor, que é o que sobra para ela, que elas precisam, ou que elas são empurradas para aprender isso. Né? Então, é fazer orçamento, é sobre salário, é sobre empreendedorismo. Né? Então, é sobre isso. Não é dizer assim, é porque elas não gostam desses conceitos. Talvez a gente pudesse fazer elas gostarem. Está aí, de novo, né, microeconomistas que trabalham também com questões de microeconomia do desenvolvimento, microeconomia da família, como o Beck, né, que a preferência requer certo aprendizado. Né? Eu não vou nascer gostando de ópera. Eu preciso aprender música clássica para conseguir apreciar uma ópera. Né? Não precisa ir tão longe, não. Né? Para entender os filmes da Marvel, você precisa entender tudo. Né? É muito investimento para gostar de filme da Marvel. Né? Então, e o Robert Pollack, né? Que ele vai já aí colocando dentro das preferências várias questões. Né? Então, e a gente tem a Creighton, Rachel Creighton, que trabalhou a vida inteira com essas questões, né, de como esse papel social é quando você quer tentar sair desse papel social, como você é socialmente reparado pelos seus pais e pelos outros, te força a ficar nesse lugar. Né? E a gente, todo esse movimento que vocês estão vivenciando, né, muito bonito, ele é consequência também desse aprendizado que a gente teve. Né? Ele é consequência desse aprendizado também, dessa luta que a gente teve. Né? Eu lembro, ainda no Facebook, tem um Dia das Mulheres que tinha uma mesa da ONU toda cheia de homem branco, e a gente falando, né? Cadê o lugar de fala? E demorou, mas chegou, né? Chegou o lugar de fala, mas assim, era isso mesmo, estavam discutindo os problemas das mulheres no Dia das Mulheres, com 10 homens brancos numa mesa. Né? Então, tem essas questões. Então, não é machismo, é machismo. Tá? Não é meu. É porque elas são criadas para desempenhar esse papel. E como é que a gente reduz esse machismo estrutural? A gente começa a criar diferente. Né? Então, a gente tem também a SEMA, que também é do GEPAL, que cuida das questões de gênero, que ela tem trabalho sobre isso, sobre intervenções feitas na escola, né, em países como a Índia, que tem muitas questões de
né? E como isso vai ter consequências no futuro das pessoas, na escolha profissional, né? Então, assim, pequenas intervenções para mudar isso. Isso que a gente está colocando aqui nesse trabalho também, que é fundamental precisar. E todo esse trabalho é para dizer, olha, a gente precisa mais do que ensinar a educação financeira. A gente precisa também, né, repensar essa educação, repensar essas questões. 5 minutos? Bom, eu já falei que eu já ia dar os resultados, então está tranquilo, né? Aqui, nessas tarefas financeiras, as maiores desigualdades estão em pagar uma despesa, discutir direitos do consumidor e discutir como o dinheiro é investido no mercado de ações, tá bom? A gente tem um monte de variáveis de controle, várias variáveis de controle. A gente usa esse Loophole Method, que é o primeiro artigo dele é de 2012, só vem aperfeiçoando, é uma coisa super recente, então se vocês quiserem ver alguma coisa que seja facilmente publicada, é um método bom para usar. Eu estava aprendendo esse método na pandemia e uma hora aprendendo outro método parecido, cada um numa sala diferente da casa. Mas depois a gente começou a conversar no jantar e percebeu que a gente está fazendo quase a mesma coisa. Mas o nosso é calculado, o estimador é construído a partir da heterogeneidade dos erros da regressão sem o instrumento. Tá? E a gente usa isso para fazer 2 estágios da regressão. A gente constrói esse instrumento no primeiro estágio, no segundo estágio usa esse instrumento para quê? Porque a gente quer uma relação causal, a gente quer extrair essa endogeneidade, tá? Que é essa relação reversa, né? A gente quer saber se o conhecimento financeiro causa a inclusão financeira, mas acontece que a inclusão financeira pode causar também o conhecimento financeiro. Então, como a gente tem essa relação inversa de causalidade, a gente pode também endogeneidade. Então, a gente quer combater isso, como a gente faz isso com instrumentos, tá? E como não é possível ter um instrumento bom, porque instrumento bom é um instrumento forte, ele tem que ser muito correlacionado com a variável explicativa de interesse, nada correlacionado com a variável dependente, como a gente não tem necessidade desse instrumento, a gente construiu. Aqui, rapidamente, os resultados, se vocês me permitem, conhecimento financeiro. Para qualquer um desses 3 métodos de inclusão financeira é fortemente significativo, significante e positivo, quer dizer, conhecimento financeiro realmente causa inclusão financeira, já é o método... Opa, apertei o lugar errado, voltei tudo, porque tem pouco tempo, né? Aqui, é esse aqui, tá? A gente já está usando esse método Loophole, tá? Quando a gente faz sem, né, um instrumento é um pouco mais forte, a gente envolve um pouco da endogeneidade, tá? A gente vê que não é consistente com todos, mas com compras online, mas a gente vê que as meninas, né? Vocês vão acreditar em mim, não sei o que aconteceu aqui. Que as meninas fazem menos, tem menos chance, né, de estar financeiramente incluída usando essas medidas, tá? E aqui, quando a gente interage o conhecimento financeiro com mulheres, o que a gente quer ver? Quando a gente faz essa interação, a gente está falando assim, para além do conhecimento financeiro, para além de ser mulher, né, essa aqui é a segunda derivada, tá? Então, o que ela é? Para além do conhecimento financeiro, para além de ser mulher, como as mulheres que têm conhecimento financeiro se comportam diferente das mulheres que não tiveram. E não está fechando, né? A gente não tem aqui, consistentemente, em todas as variáveis dependentes, esse resultado. A gente aparece aqui, mas não aparece em todos. Então, quer dizer que esse conhecimento financeiro não está sendo suficiente para fechar essa lacuna. Aqui, deixa eu ver, a gente tem o conhecimento financeiro digital, muito parecido, tem um efeito causal, conhecimento financeiro causa, inclusão financeira digital, as meninas estão piores do que os meninos, e a gente não vê um padrão de que esse
conhecimento financeiro está reduzindo essa inclusão financeira digital. Quando a gente olha para a questão do comportamento, da confiança, né, na confiança e fazer tarefas de serviços financeiros ou de serviços financeiros digitais, a gente vê a mesma coisa. O conhecimento financeiro causa inclusão, a confiança, né, que é confiança, na verdade. As meninas têm menos confiança, né, tanto nas tradicionais quanto nas digitais. E se a gente olhar para algumas das medidas de educação financeira, como curso, ele ajuda a aumentar a confiança das meninas. Então, apesar de não ajudar na inclusão, ele ajuda a aumentar a confiança nessas tarefas. Tá? Então, aqui é um resumo de tudo que eu falei. Acho que a gente pode encerrar, vou pular. Mas a conclusão, né, é que a gente precisa, né, a gente precisa rever essas normas sociais, né, a gente precisa rever esse papel de gênero para que a gente reduza essa lacuna. Tá? Não basta só ensinar conhecimento financeiro, tem que também engajar, né, as mulheres nessa questão do conhecimento financeiro. Tá? E é um lugar também das mulheres, porque vai ampliar o conjunto de oportunidade delas. Tá? Imagina as mulheres empreendedoras, informais, que não têm acesso ao crédito, não têm acesso à conta, não têm acesso a uma maquininha. Não, eu vou na feira, tá cheio de feirante lá que tem. Né? Eu vou no Brás, já pago com QR Code. Né? Mas essa é a realidade de São Paulo. Né? E de algumas localidades também. Né? Então a gente precisa realmente trabalhar numa coisa que é mais fundamental ainda do que a economia, que é a sociedade, tá bom? Para mexer com isso. Então a gente trabalha muito isso também, pode ser trabalhado na escola, né? E também muito que a gente tem discutido também o modelo, né? Tem mulheres em cargos, né, financeiros, tem mulheres presidente do Banco Central, a gente teve aí do FMI, né, a Lagarde, que levantou muita bola de mulher na economia, macroeconomia de gênero, macroeconomia feminista, fez vários congressos, né, estimulou isso bastante, foi uma época de muito florescimento dessas ideias. E é importante ter esses papéis, né, essas pessoas, esses personagens, para a gente mudar esse pensamento, né, que não ele não é inato, né, isso que é o existencialismo, não é porque eu sou mulher que eu não gosto disso, que não foi me dada a oportunidade de gostar, né, foi tirada de mim a oportunidade de gostar. Né? Então, se a gente criasse de maneira iguais meninos e meninas, a gente teria, né, ampliado o conjunto de oportunidades, não só das mulheres, mas também dos homens. Porque os homens também têm certas restrições que eles não podem. Né? Não podia, não sei se pode hoje, mas a gente tem vários exemplos de intervenções e acho que a gente está caminhando para o caminho certo, mas a gente tem, nessa questão da inclusão financeira e na questão da digitalização, ainda tem muito trabalho para fazer. Obrigada. Bem, gente, como a gente fez pela manhã, a gente faria agora o sorteio, mas como a professora Mônica tem uma aula no próximo horário, vamos pular e jogar o sorteio para o final e fazer a sessão de perguntas e respostas agora. Alguém tem uma pergunta? O acesso de crédito para famílias absorventes, não pessoas que são mulheres.
o acesso ao crédito da mulher é diferente do homem. E aí o problema que você tem suicídio, né, monoparental. Você tem uma família, né, monoparental, que é chefe da família é a mulher, né, você acumula várias lacunas, né, por isso que está muito relacionado também à pobreza, né, porque é uma pobreza de oportunidade, então vai acrescentando muitas lacunas, né, de gênero, então vai ficando realmente muito difícil para as mulheres nessa situação obter crédito. Por isso que a gente tem, já é muito antigo essa questão do microcrédito para as mulheres, né, a gente tem um ganhador do prêmio Nobel, que é um banqueiro, que começou com esse microcrédito, né, ele aceitou fazer esses experimentos semi-aleatórios, não, experimento aleatório mesmo, né, de controle, que eles faziam o que? Eles davam carta de crédito para pessoas aleatórias. E para uns eles davam, para outros não. Ou eles davam em uma comunidade, na outra não. E depois eles testaram como que as mulheres faziam, né? As mulheres empreendedoras faziam também repagar o banco. Né? E eles observaram que isso era muito importante, que ajudava as mulheres a aumentar a renda das famílias e que elas tinham uma boa taxa também de repagar os bancos. Principalmente quando eles faziam como se fossem cooperativas nas vilas, né? Porque essa questão também do coletivo era muito importante para o repagamento do empréstimo. Alguma outra pergunta? Marli? Alguma outra, perdão? Alica? Não precisa de microfone, não. Uma dúvida, só qual foi a faixa de idade da pesquisa? O PIS é 15 anos, tá? Então pode pegar já vou esquecer, 15 anos está oitavo, nono ano, primeiro, início fundamental 2, depende do país que você está, né? Então pode ter gente, dependendo de quando é o aniversário, num nível, num ano ou no outro, né? E tem diferença também. Mas aqui